me chamo Luíse, sou assessora nacional da Caritas Brasileira. Atualmente componho o comitê gestor da plataforma, eu faço a coordenação geral do projeto, que é cofinanciado pela União Europeia, e também sou economista de formação e estou terminando meu doutorado em economia pela Universidade de Brasília. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de novo, novamente, a presença de todos e todas. E aí é um nosso papo virtual, onde a gente vai conseguir tirar aqui as nossas dúvidas sobre o fundo. Eu vou fazer uma breve apresentação da plataforma e também do Fundo OSC. Para quem não conhece, para quem nunca tinha ouvido falar da plataforma, eu gostaria que vocês dessem um joinha para quem conhece. Já ouviu falar? É signatário? Ó, tem Mário aí, quem mais? Inaldo, Mariana, Luiz Cláudio. Ah, que bom, tem várias pessoas que conhecem aqui no chat falando, Francisca. Mas eu vou falar brevemente, né, um pouco sobre a plataforma para quem não conhece, e depois vou apresentar o fundo OSC. Então, a plataforma Miroski, como o nome já diz, né, é uma plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. E ela é uma rede representativa de diversas organizações. Entre essas organizações, a gente tem movimentos sociais, entidades religiosas, institutos, fundações, cooperativas, enfim, N formatos, né? Coletivos, registrados e não registrados. O que significa? Os que têm CNPJ e que não têm CNPJ. Então, é uma rede que tem um objetivo comum, né? Essas organizações, elas estão na plataforma por um objetivo comum. Ela foi criada em 2010, então, ano passado, a gente completou aí 15 anos de atuação, e ela tem a finalidade de definir uma agenda de incidência da sociedade civil brasileira em prol de uma melhoria do seu ambiente de atuação, do ambiente regulatório, na apropriação e produção de conhecimento. Atualmente, nós temos cerca de 2.000 organizações signatárias da plataforma. Para se tornar signatário, você precisa estar de acordo com os 5 pontos principais, né, que são 5 eixos principais que a gente chama de Agenda Miroski, e participar ativamente dessa rede, né, da construção desse ambiente propício para as organizações atuarem no Brasil. E essas organizações, elas estão na plataforma, né, como eu disse, com esses objetivos comuns, mas também a gente destaca o papel da plataforma Miroski como um patrimônio social brasileiro. E aonde a gente consegue, então, né, como um pilar da democracia, trazer instrumentos e viabilizar formas e formatos de formação, de atividades, eventos que construam esse ambiente em rede. Então, nosso intuito também é juntar as organizações para que juntas a gente consiga, né, cada vez mais forte, a gente consiga, então, fazer uma incidência importantíssima para a atuação, para a nossa atuação, né, enquanto organizações da sociedade civil, que a gente chama de terceiro setor, no Brasil. Então, a plataforma é isso, né? É um pouco disso, na verdade, tem muitas outras capilaridades, mas é só um resumo do que é a plataforma Miroski. Que ela se encontra em todo o território brasileiro, a gente tem uma atuação nacional, as plataformas estaduais, elas também são representativas da rede e fazem essa articulação, essa regionalização das pautas da plataforma nos territórios, principalmente nos estados. Então, a gente tem diversas plataformas que estão consolidadas, né? A gente tem a plataforma
do Distrito Federal, a plataforma de Minas Gerais, plataforma do Acre, plataforma da Bahia, que foi a primeira que surgiu, de Pernambuco, de Sergipe, de São Paulo. A gente tem articulações também, né, que não são necessariamente plataformas, mas são organizações que se articulam em prol dessa agenda comum. Então é isso. Vou aqui fazer a minha apresentação. Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Compartilhar aqui, só um minuto. Então vamos lá. O Fundo OSC, que é o edital que nós lançamos esse ano, é uma iniciativa muito estratégica da plataforma para fortalecer o protagonismo da sociedade civil e ampliar a sua capacidade de incidência. Esse edital, ele vem, né, no sentido de estimular projetos, iniciativas que estejam contribuindo para o desenvolvimento institucional das organizações, e não só isso, para que a gente consiga, de forma coletiva, avançar numa agenda estratégica, que é numa agenda de direitos, de participação e democracia no país. O Fundo OSC, ele tem esse caráter, além de ser um edital de fomento, mas também formativo. Então, a gente ajuda as organizações da sociedade civil a entenderem, compreenderem como é que funciona um edital, como é que você tem características, né, que são necessárias para você conseguir alcançar essa linha de fomento. Então, nós ajudamos, inclusive, as organizações com formações, rodas de conversa, as que são, né, contempladas pelo fundo, a conseguirem entender como é que funciona na prática os editais e se tornem capacitadas para concorrer a editais futuros. O fundo, atualmente, nesse edital 01 de 2026, está apoiando pequenas e médias organizações, pequenos e médios projetos. Então, são 20 iniciativas que vão ser contempladas, 15 delas com valores de até R$ 15.000, e 5 delas para valores até R$ 40.000. Todas as organizações que serão escolhidas e que vão ter os seus projetos apoiados precisam ser organizações signatárias da plataforma Miroja. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o porquê disso, né? Por que tem que se tornar signatária para estar sendo contemplado pelo fundo. Nós também temos a garantia de ações afirmativas no fundo. Então, são 3 projetos destinados exclusivamente para organizações que têm 100% da sua diretoria composta por mulheres e tem uma atuação direta em direito das mulheres ou promoção da igualdade de gênero. E 2 projetos que vão ser destinados a OSCs dirigidas por pessoas negras, indígenas e LGBTQIAPN+, com atuação também afirmativa em defesa dos direitos da população negra, indígena e LGBTQIAPN+. São 2 eixos principais que nós temos no edital. O eixo 1, que é a participação social em iniciativas democráticas, e o eixo 2, que é a digitalização, transportes e mobilidade. Então, quando for realizar a inscrição, então, na hora de montar o projeto, ele precisa estar de acordo com esses 2 eixos. No edital, a gente vem dizendo ali o que seriam, né, quais seriam as formas, digamos assim, dos objetivos principais que cada eixo está contemplando. Então, é apenas um projeto de cada organização que será visto e validado, né, em um dos eixos, e a organização ela também só será contemplada
com um projeto. Por mais que mande, né, para o eixo 1 ou para o eixo 2, será contemplada apenas em um eixo com um projeto. O nosso intuito é estimular a inclusão de grupos historicamente marginalizados, as ações das organizações da sociedade civil no seu público beneficiário precisa ter, né, essa personalidade para garantir a diversidade e a representatividade. Nós temos o intuito também de ampliar a articulação local em torno da agenda Miroski, então por isso que o edital ele está regionalizado. Quem teve contato, quem viu, tem uma tabela onde a gente divide, né, mais ou menos a quantidade de projetos por região, porque é uma das nossas ações, né, da plataforma Miroski, que é a regionalização. Então esse edital ele também vem com esse princípio de ampliar essa articulação local nos territórios e o diálogo com os agentes públicos e empresas sobre a corresponsabilidade na implementação da Lei 13.019. Nós visamos também contribuir com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que são principalmente os objetivos 5, 10, 16 e 17. Então, quando for escrever o projeto, quando colocar nas linhas de ação, eles precisam também estar de acordo com a Agenda 2030 e principalmente com esses objetivos que a gente coloca aqui. Um projeto, um bom projeto, ele precisa sensibilizar a opinião pública. E a atuação da organização, ela precisa estar de acordo com os temas sociais e com a agenda das políticas públicas. Então, os projetos contemplados, os que serão escolhidos, né, eles precisam também ter esse caráter. E constituir e contribuir para liderar um debate sobre a defesa de direitos e a incidência em políticas públicas. Entre as responsabilidades, né, das organizações que estão selecionadas no Fundo OSC, não é somente o projeto em si, né, a viabilização do projeto. E também seguir, né, os passo a passo, digamos assim, que todo projeto tem. Mas a ideia é a gente construir um grupo com todas essas pessoas e organizações que estão compondo, né, o Fundo OSC 2026, esse primeiro edital de 2026, e a gente vai fazer momentos formativos, momentos de incidência, né, para que no início das atividades dos projetos todos se conheçam, todos saibam o que está acontecendo, né? Quais são os projetos ali em cada território, o que foi contemplado, enfim, troca de ideias, troca de saberes, de conhecimento local, de tecnologias sociais entre as organizações. E então a gente vai realizar esses momentos de participação e de parceria institucional, onde são reuniões com as organizações contempladas que participam do edital, tanto no início quanto no término, para a gente fazer essa troca, que eu acho que é muito importante, né? Porque se a gente está falando de redes, a gente está falando de ampliação de redes ou de consolidação de redes, é necessário que a gente se conheça, saiba o que uma outra organização esteja fazendo, porque talvez a dúvida de uma é a resposta da outra, ou um projeto ele pode se contemplar, né, e também se ajudar, digamos assim, com outro projeto que está acontecendo, ou são ideias parecidas que estão acontecendo em territórios diferentes, e a gente conseguir, através da tecnologia, né, que nós temos com a internet, enfim, se aproximar cada vez mais essas situações e o que a gente vem buscando. A gente tem um calendário que está para se encerrar, então, nesse primeiro momento, que é o envio das propostas. A gente publicou o edital no lançamento
do Encontro Nacional de Signatárias. A gente teve o um encontro em março, e no dia 26, então ele foi publicado. A gente teve um evento, né, de lançamento do edital. E o envio de propostas, ele começou no dia 3 do 4 e ele se encerra agora no dia 31 do 5. Nós não aceitamos propostas enviadas por e-mail, nem por mídias sociais, né? No caso, as redes sociais como WhatsApp, Instagram, nosso Facebook, é apenas pelo formulário que está disponível no site da plataforma Miroski. Então, quem ainda não se inscreveu ou pretende se inscrever, tem até o dia 31 para o envio da sua proposta. A análise e seleção, ela vai acontecer durante todo o mês de junho, então entre o dia 1º e o dia 30, a gente vai fazer essa seleção. Como vocês podem ter visto também, quem teve contato com o edital, tem critérios de seleção, a gente montou uma banca, uma equipe que vai fazer essa análise e vai dar a pontuação nos projetos. E o resultado preliminar, ele vai ser disponibilizado no dia 1º do 7, e o prazo para recurso, caso caiba, é do dia 3 ao dia 6, e o resultado final no dia 10 do 7. Bom, falei de certa forma breve, né, sobre o Fundo OSC, mas deixando também para vocês as perguntas necessárias. Caso vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, essas aqui são as nossas redes, o site também da plataforma, e a gente vai conversando e se falando. Mas antes de abrir para as perguntas, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Trazer o Inaldo para essa conversa. Inaldo, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todas as pessoas. É um grande Bom, prazer participar desse momento da plataforma Miroski. Nós fomos selecionados em 2021, 2022, no edital do Fundo OSC, onde a gente desenvolveu um projeto que certamente marcou a nossa instituição, naquele período e que até hoje a gente tem trazido experiências que foram frutos do desenvolvimento desse projeto. Nós ficamos surpresos pela seleção na época, porque era uma temática que a gente não dominava muito, né, e a gente escreveu e conseguimos realizar com êxito o projeto. E a partir desse projeto, nós também conseguimos outros parceiros que conosco caminharam no desenvolvimento da ação. A plataforma Mirosk, toda a equipe da Caritas e a equipe do Mirosk foram bastante atenciosos conosco em todos os momentos do projeto. A gente estava vivendo uma época ainda de pandemia, as pessoas estavam retomando as atividades. Nós tivemos algumas dificuldades na época por conta disso, mas o projeto ele deu super certo. A gente ajudou outras instituições com organização documental, instituições amigas, instituições de outras cidades, e a experiência foi bastante positiva. Tanto o setor de comunicação, como o setor de acompanhamento, de assessoramento, o setor de contabilidade da plataforma, sempre nos apoiou em todos os momentos. Quando a gente tinha alguma dificuldade, eles imediatamente nos ajudavam. Eu lembro da Candice, do Igor, que eles nos faziam bastante, eram bastante atentos conosco no desenvolvimento do projeto. Então a gente teve essa experiência muito legal, né? E a gente incentiva, né, para que todo mundo possa se inscrever aí nesse edital que está posto, tendo o profissionalismo e a disponibilidade dessa equipe que sempre está à disposição das instituições.
Na época, a gente conseguiu atingir, chegar a 15 outras instituições aqui do Cariri, da região onde a gente mora, no sul do estado do Ceará. Então, foi uma experiência muito boa. A gente fez um seminário com as organizações, a gente construiu, uma cartilha. Essa cartilha, ainda hoje, a gente fornece para as instituições. Ela traz um material muito interessante, para ver aqui, muito interessante sobre documentação das organizações. Então, a gente recebe muito, ainda hoje, a gente recebe muitos grupos que querem se formalizar. Eu quero ser uma associação, eu quero ser. E aí nos procuram para que a gente possa fazer uma orientação. E eu acho que isso é interessante porque é fruto do projeto, né? O projeto foi a Agência Social. Na época, o eixo era um eixo de sustentabilidade e nós criamos uma agência social aqui na região, onde a gente orientava as organizações a organizar a sua documentação, o seu estatuto, as suas atas, as suas certidões. A gente que tem, as organizações que já têm prática, acha isso normal no cotidiano das organizações. Mas existem muitas organizações que ainda não entendem muito de documentação, fogem da burocracia e aí acabam ficando fora de editais, até pequenos ou médios, porque a documentação não está atualizada. Então, a gente fez essa motivação aqui na região. A gente orientou também que todas as organizações elas fossem signatárias da plataforma, era um dos critérios para participar do nosso projeto, era um dos critérios, era participar, né, da plataforma, porque a plataforma ela traz muitas orientações importantes para a vida das organizações sociais. Então, estar nessa plataforma, de certa forma, está atualizado diante de documentos, de leis novas, né, de todo um critério burocrático e todo um critério de atuação do setor onde a gente se inclui. Então, na época, a gente conseguiu parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas de uma universidade particular, onde os advogados da universidade ficaram à disposição das organizações para ajudar na documentação, para assinar os estatutos, e a gente entrava com a parte de pagamento das despesas cartorárias. A gente sabe que organizações pequenas, quando renova sua diretoria ou quando atualiza o seu estatuto, precisa ter recursos para pagar os cartórios. E aí a gente tinha esse apoio financeiro onde a gente podia auxiliar as organizações. E com isso também nós tivemos a parceria do próprio cartório, aonde aonde ele entendeu que algumas organizações levam as documentações erradas, faltando itens, faltando informações nas suas atas. E aí o cartório resolveu fazer uma reunião com as organizações sociais na época para orientá-las, né, a forma correta de levar os documentos para não ficar indo e voltando a todo tempo aos cartórios. E aí foi muito bacana, porque na época o cartorário ele fez essa reunião e depois ele sentiu os frutos, que as organizações estavam levando a documentação completa, né? Fruto de um trabalho que foi feito coletivamente através das nossas ações. E o projeto ele teve, como eu já mencionei, foi uma época de pandemia, a gente teve essas dificuldades de acesso, de visitas, mas a gente estava se adaptando na época a essa parte virtual, né? E aí a gente conseguiu sanar algumas dificuldades, sempre com a ajuda da equipe da plataforma. Então é uma equipe que não só financia, né, financeiramente, mas acompanha, assessora, né, dá dicas. Então a gente teve essa alegria de ter a plataforma Mirosca ao nosso lado durante toda a realização do projeto. Então é muito inspirador, é muito especial esse edital pelo fato
de que fortalece a atuação das nossas organizações sociais em todo o Brasil, principalmente em lugares distantes, né, lugares que a gente achava que não ia chegar às ações, mas que chegaram e foram bem fortalecidas. Estamos aí à disposição de quem tiver alguma dúvida para que a gente possa conversar. Obrigada, Inaldo. Como o Inaldo falou, a organização dele foi uma das organizações contempladas no edital de 2021, mas que teve execução, né, 2021, 2022. E é uma alegria imensa ter Inaldo aqui conosco, porque o projeto dele deu muitos frutos, né? Então a gente vê que quando um edital ele está bem colocado, bem posto, onde a gente também faz um trabalho, como o Inaldo falou, de contato direto com as organizações, e de até assessoria, no sentido de ajudar a que esse projeto ele crie, né, uma capilaridade maior até do que foi proposto. Os frutos estão aí, que até hoje, né, Inaldo tem a cartilha, disponibiliza, ajuda outras organizações a conseguirem o apoio de seu registro e dessa parte mais burocrática que a gente sabe que é necessária, né? Às vezes é chata, mas é necessária. Passar, então, Essa cartilha, Luiz, ela foi produzida pela organização com a ajuda do Nailton Kazumbar, é isso o nome dele? Ele é bem isso, conhecido, contador. foi maravilhoso ele com a gente. Ele fez uma palestra, a gente contratou os trabalhos, o serviço dele. Ele fez uma palestra para as organizações. A gente se sentiu muito privilegiado porque o Nailton ele é altamente antenado com o terceiro setor, com o Birosca. Então foi muito especial a participação dele. A cartilha foi produzida com o material que ele disponibilizou e também com as orientações do cartório local e um checklist de documentos que é necessário. Às vezes a entidade diz o que é preciso, né? E a gente tem esse checklist aqui na nossa cartilha, onde a gente vai dizendo, olha, esse documento, você tem esse documento, está atualizado, e aí as organizações elas vão olhando se tem, se não tem, e o que é necessário, né? A gente diz logo, ó, uma organização social é uma empresa onde a gente precisa estar sempre atualizando os documentos. Não é atualizar agora e deixar para lá. A gente precisa sempre estar de olho que existem certidões com vencimento de 30 dias, de 100 dias, de 180 dias, de 2 anos, enfim. A gente precisa estar a todo momento atualizando a documentação para ficar apto a participar de editais e para ficar apto também a participar de muitas ações que acontecem na cidade, regionalmente, nacionalmente, até internacional. Então, a gente precisa estar sempre atualizando a documentação e alguns gestores de organizações menores às vezes fogem dessa, dessa prática, né? E quando existem as oportunidades, acabam ficando para trás. Então, a gente sempre orienta que é necessário estar atento à documentação, estar atento o que é posto e é necessário para a organização estar ativa, viva e produzindo bons frutos para a comunidade. Obrigada. Camila, como a gente faz? A Adriana está com a mão levantada e o Sérgio também. Aí depois a gente pode, eu encerro a gravação, porque eu já estou vendo que várias outras mãos estão levantadas, e aí a gente abre para pergunta em geral. Mas pode ir lá, vai a Adriana primeiro. Não, só ia fazer um comentário maravilhoso estar aqui. Eu sou a Adriana, eu trabalho no GIF, eu faço parte hoje desse projeto financiado pela União Europeia, né, segue aí mantendo a Miros, que é a plataforma ativa, né, e eu adorei quando o Rinaldo falou assim, na fala dele, ajuda a gente como setor, né, eu estou há quase 30 anos no campo, Hinaldo, então, assim, nossa briga para que a gente conseguisse ter no Brasil um reconhecimento da nossa área, né, das organizações da sociedade civil como um setor, né? E eu acho que a gente ainda está travando, né, essas batalhas, a gente ter essa identificação. Então, a importância de um espaço como esse, da plataforma Miroski, onde a gente se encontra ali
e fala assim, como é que a gente acompanha, né, o que eu tenho aprendido eu estou há um ano e meio nesse projeto, como é que a gente acompanha discussões importantes que estão acontecendo a nível federal, estadual, até municipal, sobre o nosso setor. Então, para além de trazer as organizações para perto, para elas se formalizarem, né, para elas entenderem que a formalização e o cuidado na sua gestão, né, e daí trazendo toda a nossa parceria com a Camila e com a Conjunta, né, nessa preocupação com o desenvolvimento institucional, para que a gente ganhe força, né, assim, de cada uma e com isso a gente como um setor, né, de atuação. E eu acho que a beleza que eu tenho aprendido, né, da Miroski, dessa batalha que o campo conseguiu travar, é da gente estabelecer relações cada vez mais horizontais, né, horizontais com o governo, na relação com, né, das parcerias governamentais, nas parcerias com os financiadores privados, né, então essa discussão que a gente traz muito aqui dentro do GIF, e é maravilhoso, assim, de ver uma experiência concreta, e a gente sonha que esse edital chegue, né, Luiz, há muitas organizações que possam tanto replicar experiências como o Hinaldo, de fortalecer as suas redes no seu território, como de aproximar essa discussão mais ampla da gente como um setor, né? Então, super reforçar aqui o convite para todos e todas participarem desse edital, para que a gente tenha aí uma sociedade civil mais fortalecida, né? E mais consciente, né? Do seu lugar, né? Do seu papel e do que a gente precisa batalhar enquanto campo nessa união. Então, era essa a minha mensagem. Obrigada. É, legal. Sérgio, pergunta ou você quer compartilhar sobre o tema? Compartilhar. Eu consigo Ah, falar legal. rápido. Não, não, tranquilo, não, porque então eu posso deixar gravando, né? Porque eu queria, na hora das perguntas, Pode? eu vou parar de gravar. Tá ótimo, vamos lá. Só compartilhar que nós, enquanto plataforma Miroski DF, a gente começou a participar da plataforma Miroski desde 2019. Então, a gente já acessou esse recurso do Fundo OSC 3 vezes por conta do outro é, financiamento que teve, né, da União Europeia. E isso foi um divisor de águas na nossa história, porque eu atuava na minha organização, na minha cidade, e de uma característica de uma atuação muito, muito de luta de classe, de pertencimento, de resgate da autoestima de pessoas que cresceram num lugar sem política pública e a única presença era a polícia e a violência policial e faltava políticas públicas de toda a ordem. Quando a gente conheceu a plataforma Iroski, isso ampliou o nosso horizonte, ampliou as nossas pautas de atuação. A gente conseguiu fazer, na época da pandemia, a plataforma solidária e a gente conseguiu se articular com 60 outras instituições das mais variadas áreas de atuação. A gente descobriu que, para além da luta de classe ou do que a gente vivia no nosso território, existiam outras lutas. Por mais que eu atue há 30 anos na área social, mas a gente às vezes acaba focando muito na nossa atuação, na nossa luta. E aí a gente descobriu as lutas pelo meio ambiente, a luta por pessoas com deficiência, não sei, a gente descobriu uma série de outras pautas e nos reconhecemos enquanto sociedade civil. E aí a gente fez a plataforma solidária com 60 organizações, se iniciou essa articulação, que é a plataforma, a caravana do terceiro setor, e que hoje a gente conseguiu fazer ações no Centro-Oeste, nas capitais, né? Então, em Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Então, só para dizer assim, eu acho muito legal o Hinaldo falar e falar de outro lugar e falar de outra experiência, isso eu acho que nos fortalece, porque a gente vai entendendo o que o Brasil é continental, com muitos desafios e muitas possibilidades, e aqui no Centro-Oeste, essa parceria fez muita diferença para a gente, mudou muito o curso das nossas ações, e nesse momento a gente tem uma articulação com outros estados, né? Cada estado da região Centro-Oeste faz suas ações e a gente consegue ser aí um espaço, talvez, de troca de boas práticas, e isso foi muito, muito positivo. Então, assim como o Hinaldo, muito bom ouvir a fala do Hinaldo. É só dizer que também aqui no Centro-Oeste a gente tem uma boa experiência
e uma boa relação com a plataforma Irosk e com o Fundo OSC. Legal, obrigada, Sérgio. Sérgio também é super Maravilha, parceiro, Sérgio. nossa, da plataforma conjunta. É, agora a Mariana está com a mão levantada. Mariana, pergunta ou que você quer colaborar também com esse tema? É pergunta. Ah, então, então, gente, eu vou parar aqui a gravação até para vocês ficarem mais à vontade. A gente também tem algumas perguntas aqui no chat também, tá bom?